Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temas avulsos de história, arte e literatura. Fui um dia até à praia para ver as ondas do mar. Fui um dia até à praia para ver as ondas. No último episódio dedicado ao voto juramentado de Dona Maria I de Portugal ao Sagrado Coração de Jesus, voto que se constituiu pioneiro no mundo devocional da Igreja Católica, como foi demonstrado, vimos que ela está a reafirmar esse voto feito e que esse voto, ao ser reafirmado, tem a participação, de alguma maneira, de uma madre carmelita chamada no século Teresa de Melo, de famílias da aristocracia nobre de Portugal, amiga de Dona Maria I desde a sua infância, educada segundo os mesmos princípios, como também falei, na corte de Dom João V e prosseguidos daí em diante, portanto, sob os auspícios na altura da esposa do próprio Dom João V, Dona Maria Ana de Áustria, que professava a mesma devoção em termos particulares. Ora bem, o que nós estamos a ver em 1776, em julho de 1776, é que Teresa esteve presente e, aliás, funcionou como lembrete naquilo que podemos considerar uma carta, porque está inserida entre as cartas para a Rainha Dona Maria I, lembrando que ela, mal subisse ao trono, deveria cumprir com o voto feito lá atrás e que já foi referido, pelo menos desde 1760. Ora bem, importa então conhecer um pouco da razão de ser de Teresa de Melo, ou Teresa de Jesus, na medida em que ela adotou, enquanto professa carmelita, o nome de Santa Teresa d'Ávila, visto que também eram Teresa, qualquer uma delas, no seu batismo enquanto leigas, e que depois de professas, tanto uma como outra, e neste caso Teresa de Jesus, de Portugal, acaba por adotar o mesmo apelido, ou mesmo cognome, tal qual como tinha feito Santa Teresa d'Ávila, como conhecida que é como Teresa de Jesus, Santa Teresa de Jesus. Posto isto, apenas para reafirmar o que foi dito, importaria então perceber porque é que Teresa de Melo, ou Teresa de Jesus, está ali presente naquela reafirmação do voto feito lá atrás. É que é exatamente através de Teresa que funcionou como que lembrete de Dona Maria, como estamos a ver, que recupera de alguma forma na correspondência que eu publiquei no livro que tem justamente o título O Reinado do Amor, essa correspondência para Dona Maria I, que tinha sido iniciada em 1776, não quer dizer que não existisse outra anterior, mas esta é exatamente consignada à questão do juramento, do voto. Ela funcionou como um lembrete, e este lembrete importa dizer o quê? Ela avocou a si, pelo conhecimento, certamente, tinham que ter ambas, além de outros elementos, como já referi, da corte, da família real inclusive, mas que avocou a si uma espécie de papel mediado também, e portanto há aqui uma certa mediunidade que se presente nas cartas da parte desta Teresa de Melo, portuguesa, portanto Teresa de Jesus, que não explicitando exatamente isso, quem ler as cartas verifica que ela tem quase, ou se outorga a si a missão de não deixar que a rainha perdesse de vista, quando subisse ao trono, aquilo que tinha sido marcado pelo seu próprio voto voluntário e que ela provavelmente estava por dentro, se é que não esteve presente também nessa altura, do voto inicial. Então ela avoca a si o que tinha sido dito à Madre Margarida Maria Alacoque. Este é que é o ponto importante.
enquanto culto devocional que tinha sido introduzido em Portugal através das missões jesuíticas do Oriente, já vimos isso no episódio anterior, ele passa para Lisboa e o mais cedo que nós o conhecemos por registro é pelo menos 1731, mas tudo indica que até é anterior. Ora bem, a última revelação da Madre Maria Alacoque registada no seu registro, que passou depois a ser a visão dela, as visões ou revelações dela, é em 1784. 1684, no século anterior, dirigido, então, como eu já disse, a Luís XIV, rei de França. Como Luís XIV, rei de França, não assumiu esse papel, aqui, por alguma razão que escapa às cartas, mas que se entende que, como estava a dizer, Teresa de Jesus avoca a si o papel de lembrete daquilo que tinha ficado para trás, perdido em relação à França, para evitar uma grande catástrofe que se aproximaria, algo de apocalíptico, em certo sentido. Como isso não foi feito então, é a Dona Maria que deve fazer isso de acordo com o voto que tinha sido feito de se dedicar ao Sagrado Coração de Jesus. Mas vai mais longe então. Parece que Teresa terá tido ela própria através de alguma mediunidade, como eu estava a dizer, a ideia de que Dona Maria tinha de ir mais longe e ela própria assumir não só o voto pessoal, que isso já era conhecido, mas o voto que não tinha sido então feito ou cumprido conforme tinha sido pedido pelas visões reveladas, portanto pela revelação a Madre Maria Alacoque. Então seria Dona Maria que tinha esse papel. Como é que se passa de uma situação a outra não está claro, mas esta é a informação que transparece e é que Dona Maria tentou dar corpo. E quando dizemos que tentou, ela não pôde fazer mais do que aquilo que fez. Foi conseguir junto da Santa Sé a impetração de bulas que consignassem ao Sagrado Coração de Jesus um aporte superior àquilo que ele tinha até aí, porque não passava de uma devoção privada e agora passaria a ter uma amplitude de vocação, portanto, pelo menos no território ultramarino português, além de Portugal. E tanto é que Dona Maria fez, ou pretendeu fazer, que o próprio Sagrado Coração de Jesus se tornasse o padroeiro de Portugal, o que não foi realmente conseguido, como também já tenho dito, porque já havia um padroado estabelecido como patrona Santa Maria, ou seja, Nossa Senhora da Conceição. E como tal, quando muito havia uma paridade. Não era possível transformar uma coisa na outra, e, enfim, e são razões que nos escapam aqui, mas que são de ordem teológica e clerical. Então, Teresa de Melo, nas suas cartas que escreve, além desta que comporta a lembrança ou lembrete do juramento, é um despertador constante junto da rainha, estimulando-a, mal ela subisse ao trono, que como de facto veio a subir logo em 1777, poucos meses depois, menos de um ano depois desta situação que acabei de referir do voto juramentado ou reafirmado, e então ela vai cumprir esse papel. E Teresa de Melo, ou Teresa de Jesus, vai estando constantemente a incentivar a própria rainha, como amiga que era, que não perdesse essa expectativa, porque Dona Maria se percebe nela com a sua maneira generosa de ser, a sua humildade cristã, acha que não teria capacidade para ir tão longe quanto aquilo que as revelações feitas a Madre Maria Alacoque tinham previsto. E é nessa, não desmerecimento no sentido de descrença, mas na descrença de si própria, de seria capaz de levar por diante um papel tão importante enquanto monarca, que nós vemos muitas vezes então, ou frequentemente nesta correspondência, Teresa constantemente lembrando que ela era capaz, porque para isso tinha sido ela também destinada pelo Sagrado Coração de Jesus. E é aqui que deixa supor que Teresa de Jesus, ou Teresa de Melo, a portuguesa carmelita, teria tido ela própria também revelações, ou pressentimento, ou visões,
enfim, não posso utilizar o termo exato porque também não está lá dito, mas que há aqui alguma coisa de transcendente que obriga Teresa, através desse seu papel de mediadora, no fundo, quase substituir, embora não haja aqui pretensões, não se vê pretensões, não se lê pretensões da parte desta Teresa, de substituir Madre Margarida Maria Alacoque no seu papel de mediadora, enquanto uma tem revelações que são completas e são aceitas pela própria Rainha Dona Maria I, para destinar a Luís XIV de França, ela na realidade não se tendo cumprido esta situação de imposição de um alerta a favor do Sagrado Coração de Jesus, e provavelmente iria mais longe se não tivesse acontecido depois a Revolução Francesa e todo o impedimento até que acaba por atingir a própria rainha, que por razões que não estão descritas nas cartas e que nós apenas podemos intuir ou pressentir, se tem adulterado até o problema que foi a doença que acometeu Dona Maria. E isso aí já é entrar no campo da especulação, no qual eu não irei entrar, pelo menos por agora. Porque se eu presinto também que isto tenha a ver, de alguma maneira, com a sua culpabilização de que não tenha cumprido o papel, talvez cabalmente, que lhe era destinado em substituição daquele que foi rejeitado por Luís XIV, que de alguma maneira, perante a catástrofe que estava a ser o morticínio, o terror que foi a Revolução Francesa, dela própria sentir alguma culpa de estar aquém do papel que lhe era destinado. Bom, isto é apenas uma intuição que não passa de uma pura intuição, não há provas que tenha sido isso, embora de facto haja uma coincidência de datas, porque Dona Maria I adoece em 1792, e convém também esclarecer que ela não permaneceu nesse estado de gravidade do surto inicial do resto da sua vida, que ainda viveu bastante, inclusive faleceu no Rio de Janeiro, como é sabido, em 1816, e portanto não é certo que ela estivesse sempre no mesmo estado, mas certamente não tendo sido tratada como hoje provavelmente seria um caso de depressão, um grande enfraquecimento em termos de culpa e de um estado, portanto, depressivo, que não foi, no entanto, sempre igual. O primeiro acontece, então, em fevereiro de 1792, como eu estava a dizer, justamente um mês depois, ou pouco mais, de terem sido guilhotinados tanto o rei, naquela altura, Luís XVI, de França, com Maria Antonieta e toda a família e uma grandíssima parte da realeza, sobretudo aqueles que não se tinham expatriado, como muitos deles acabaram por expatriar, para fugir ao terror que foi a Revolução Francesa. Enfim, são aspectos que convém lembrar, porque aquilo que estava incluído ou fazia parte da mensagem relativa à grande promessa feita em 1684 era exatamente a prevenção de algo deste género, ou que nós podemos perceber que seria algo deste género. Portanto, não estamos a falar de qualquer coisa, estamos a falar de uma coisa muito importante, na qual Dona Maria I de Portugal, sem o ter pedido para si, acaba por estar ligada e impulsionadora que foi nos anos imediatamente anteriores à sua saída enquanto monarca. Foi substituída, não por ter morrido, mas por ter abdicado do trono, em 1792, passando então a regência para aquele que vai ser Dom João VI, seu filho, portanto, varão. E por aqui terminávamos estas três palestras, querendo apenas dizer que alguns dos ouvintes, ou algum dos ouvintes, ou alguma, que tenha em seu poder este livro meu, poderá consultar o capítulo O Reinado do Amor, que é exatamente o que dá título ao próprio livro, e que tem esta descrição em pormenor de todos os aspectos que de alguma maneira tentei passar, porque o conteúdo das cartas é bastante, há muita informação e, portanto, tudo aquilo que foi feito por mim foi pesquisa à volta do próprio Sagrado Coração de Jesus e da sua aplicação enquanto revelações feitas à Madre Francesa passaram para Portugal.
e todas as etapas, enfim, até pelo menos à vida da última das freiras, que acabou por sofrer, ou acabaram por sofrer também mais tarde, o exílio em virtude do processo anticlerical que se verificou em Portugal. E por aqui ficava. Até breve. Era uma noite formosa, toda cheia de luar. Era uma noite formosa. Um blog de Alice Lázaro. Toda cheia